Olá, seja bem-vindo ao canal Audiobook em Resumo. Aqui você encontra resumos em áudio de livros que ajudam no desenvolvimento pessoal, profissional e financeiro. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, já se inscreve no canal, curta o vídeo e ative as notificações para não perder os próximos resumos. Deixe nos comentários qual livro você gostaria de ouvir o resumo aqui. No audiobook de hoje, vamos resumir mais um livro, onde você vai aprender os principais insights e ideias práticas do autor de forma clara e direta. Vamos lá então! A 50ª Lei. O medo é o seu maior inimigo. Robert Greene e 50 Cent. Prefácio. O maior obstáculo para o sucesso é o medo. Medo de perder, de errar, de ser rejeitado ou de enfrentar dificuldades. Muitas pessoas vivem presas a esse sentimento e acabam limitando suas próprias possibilidades. A verdadeira liberdade surge quando aprendemos a encarar o medo de frente e agir apesar dele. Para ilustrar essa mentalidade, o autor usa a trajetória de 50 Cent, que cresceu em um ambiente difícil cercado por violência, pobreza e riscos constantes. Em vez de ser dominado pelo medo, ele desenvolveu uma postura de coragem, disciplina e estratégia para sobreviver e avançar. Essa experiência prática se conecta com lições históricas e filosóficas analisadas por Greene, mostrando que grandes líderes e pessoas bem-sucedidas também precisaram dominar o medo para conquistar poder e autonomia. O livro não é apenas sobre sucesso financeiro ou fama, mas sobre força mental. A chamada 50ª Lei representa uma filosofia de vida baseada em ousadia, autoconfiança e responsabilidade pelas próprias escolhas. Quando você aprende a lidar com o medo e deixa de ser controlado por ele, ganha liberdade para pensar melhor, agir com mais clareza e construir seu próprio caminho na vida. Introdução. Os autores aprofundam a ideia de que o medo é uma das forças mais poderosas que controla o comportamento humano. Muitas pessoas vivem tentando evitar riscos, buscando segurança e aprovação, mas acabam se tornando dependentes da circunstância e das opiniões dos outros. Essa busca excessiva por segurança enfraquece a autonomia e impede que alguém alcance seu verdadeiro potencial. A proposta dos autores é desenvolver uma mentalidade de destemor. Isso não significa agir de forma irresponsável, mas aprender a enxergar a realidade com clareza, aceitar os desafios da vida e agir com coragem diante das dificuldades. Quem encara o medo diretamente ganha vantagem, porque passa a tomar decisões mais racionais sem ficar paralisado pela insegurança. A história de vida de 50 Cent serve como exemplo dessa postura. Crescendo em um ambiente duro e imprevisível, ele aprendeu desde cedo a confiar em si mesmo, observar as pessoas ao redor e se adaptar rapidamente às situações. Essa experiência mostra que a coragem não nasce da ausência de medo, mas da decisão de enfrentá-lo. Quando você aceita a realidade como ela é, assume responsabilidade pela própria vida e deixa de ser dominado pelo medo, passa a desenvolver uma força interior que abre caminho para oportunidades, crescimento e liberdade pessoal. Capítulo 1. Veja as coisas como elas são. Realismo intenso. Uma das maiores vantagens que alguém pode desenvolver na vida é a capacidade de enxergar a realidade sem ilusões. Muitas pessoas preferem acreditar no que é confortável ou no que gostariam que fosse verdade, mas isso cria uma visão distorcida do mundo e leva a decisões ruins. O realismo intenso significa observar os fatos com clareza, aceitar as dificuldades e entender como as pessoas realmente se comportam. O medo muitas vezes faz com que as pessoas neguem a realidade. Elas evitam encarar problemas, ignorar sinais de perigo ou confiam demais em expectativas otimistas. Quem desenvolve o realismo intenso faz o contrário. Observa atentamente o ambiente, analisa as intenções das pessoas e procura compreender as situações de forma objetiva. Essa postura permite agir com mais estratégia e menos ingenuidade. A trajetória de 50 Cent mostra como essa mentalidade pode ser poderosa. Crescendo em um ambiente duro, ele aprendeu desde cedo a ler situações ao seu redor com atenção, percebendo riscos, oportunidades e as verdadeiras intenções das pessoas. Essa habilidade ajudou a tomar decisões mais inteligentes e a evitar armadilhas.
Encarar a realidade como ela é, sem fantasia ou auto-engano, fortalece a mente e aumenta o controle sobre a própria vida. Quando você desenvolve esse olhar claro e direto sobre o mundo, passa a agir com mais consciência, se adapta melhor às dificuldades e cria mais chances de alcançar seus objetivos. Capítulo 2. Apropria-se de tudo. Autossuficiência. Uma das maiores fontes de poder pessoal é assumir toda a responsabilidade pela própria vida. Muitas pessoas esperam que outras resolvam seus problemas, ofereçam oportunidades ou indiquem o caminho certo. Essa dependência enfraquece a capacidade de agir e faz com que a pessoa fique limitada pelas decisões e pela aprovação dos outros. A autossuficiência nasce quando alguém decide se tornar dono das próprias escolhas, erros e resultados. Isso significa parar de culpar circunstâncias, o passado ou outras pessoas e começar a desenvolver iniciativa, disciplina e confiança em si mesmo. Quem adota essa postura passa a enxergar obstáculos como desafios a serem resolvidos e não como desculpas para desistir. A história de 50 Cent ilustra bem essa mentalidade. Em vez de esperar ajuda ou condições ideais, ele aprendeu a criar suas próprias oportunidades, usando criatividade, coragem e persistência para avançar mesmo em ambientes difíceis. Essa atitude o ajudou a construir independência e controle sobre sua trajetória. Quanto mais você assume responsabilidade por tudo o que acontece em sua vida, mais forte e livre se torna. A autossuficiência desenvolve confiança, aumenta a capacidade de resolver problemas e coloca você no papel principal da própria história, em vez de viver dependendo das decisões ou do apoio dos outros. Capítulo 3. Faça do limão uma limonada. Oportunismo. Dificuldades, fracassos e situações inesperadas podem se transformar em grandes oportunidades. Em vez de enxergar problemas apenas como obstáculos, os autores defendem que pessoas fortes aprendem a usar as adversidades a seu favor. Essa mentalidade exige flexibilidade, criatividade e a capacidade de agir rapidamente quando surgem novas possibilidades. Muitas pessoas ficam presas à frustração quando algo não sai como planejado. Elas gastam energia reclamando ou tentando voltar ao plano original. Já quem desenvolve uma postura oportunista observa atentamente as mudanças e procura encontrar vantagens escondidas nas situações difíceis. Assim, o que parecia um problema pode se tornar uma porta para novos caminhos. A trajetória de 50 Cent exemplifica bem essa ideia. Em diferentes momentos da vida, inclusive após enfrentar situações extremamente difíceis, ele conseguiu transformar crises em impulso para crescer. Em vez de desistir, usou esses momentos para fortalecer sua imagem, aprender com os erros e criar novas oportunidades na música e nos negócios. O mundo está cheio de imprevistos e resistir a eles só gera frustração. Quando você aprende a se adaptar, manter a mente aberta e aproveitar o que cada situação oferece, passa a transformar dificuldades em vantagens e desenvolve uma postura muito mais forte diante da vida. Capítulo 4. Siga em frente. Momentum calculado. Uma das maiores vantagens na vida é manter o movimento constante em direção aos objetivos. Muitas pessoas ficam paralisadas esperando o momento perfeito, mais segurança ou aprovação dos outros. Esse excesso de cautela faz com que oportunidades passem e o progresso fique travado. Os autores defendem a ideia de momentum calculado, que significa agir com iniciativa e velocidade, mas sem perder a capacidade de analisar a situação. Em vez de ficar preso ao medo de errar, a pessoa deve dar passos contínuos, aprender com cada experiência e ajustar o caminho conforme avança. O movimento cria energia, confiança e novas oportunidades que não aparecem para quem permanece parado. A trajetória de 50 Cent ilustra bem essa mentalidade. Em vários momentos da carreira, ele tomou decisões rápidas e estratégicas para continuar avançando, mesmo diante de riscos e incertezas. Ao manter o ritmo e aproveitar o impulso das conquistas anteriores, conseguiu ampliar sua influência na música e nos negócios. Progresso gera progresso. Quando você começa a agir e mantém consistência nas decisões, cria um efeito de impulso que facilita novos avanços. Em vez de esperar pelas condições ideais, o segredo é começar,
continuar em movimento e usar cada passo como aprendizado para seguir cada vez mais longe. Capítulo 5. Saiba quando ser impiedoso. Agressividade. Em determinados momentos da vida, é necessário agir com firmeza e determinação para proteger seus interesses e alcançar seus objetivos. Muitas pessoas evitam conflitos a qualquer custo e acabam sendo dominadas por indivíduos mais decididos. A agressividade, quando usada com inteligência, pode ser uma ferramenta importante para afirmar sua posição e impedir que outros se aproveitem de você. Essa agressividade não significa violência ou descontrole emocional. Pelo contrário, trata-se de uma postura estratégica. Saber quando avançar com confiança, impor limites claros e agir com coragem diante de desafios ou adversários. Pessoas que entendem esse princípio não ficam paralisadas pela dúvida ou pela necessidade de agradar a todos. Elas sabem que em certas situações é preciso tomar decisões firmes para não perder espaço ou oportunidades. A história de 50 Cent reforça essa ideia. Ao longo de sua trajetória, ele precisou enfrentar ambientes competitivos e muitas vezes hostis. Em vez de recuar, desenvolveu uma postura forte, defendendo seus interesses e respondendo aos desafios com determinação. O medo excessivo de confronto pode enfraquecer qualquer pessoa. Quando você aprende a agir com firmeza e a defender o que acredita, ganha respeito, fortalece sua posição e aumenta suas chances de sucesso em ambientes competitivos. Capítulo 6. Seja um líder. Autoridade. Liderança verdadeira não nasce apenas de um título ou posição de poder, mas da capacidade de inspirar confiança e respeito nas pessoas. Muitas vezes, organizações e grupos são guiados por líderes inseguros, que tentam controlar tudo ou dependem da aprovação dos outros. Esse tipo de liderança cria medo, confusão e pouca iniciativa entre os membros da equipe. Um líder forte precisa desenvolver autoconfiança, visão clara e responsabilidade pelas decisões. Em vez de dominar as pessoas, o verdadeiro líder orienta, cria direção e dá espaço para que os outros também cresçam. Quando alguém demonstra segurança, competência e clareza de propósito, naturalmente passa a influenciar os outros ao redor. A experiência de 50 Cent mostra como essa autoridade pode surgir mesmo em ambientes difíceis. Ao assumir responsabilidades, tomar decisões firmes e mostrar coragem diante dos desafios, ele conseguiu conquistar respeito e atrair pessoas dispostas a trabalhar ao seu lado. Liderança se constrói por meio de atitude e exemplo. Quando você assume responsabilidade, mantém a calma em situações difíceis e guia os outros com clareza e confiança, desenvolve uma autoridade natural que fortalece equipes, projetos e resultados. Capítulo 7. Conheça seu ambiente de dentro para fora. Conexão. Os autores destacam a importância de compreender profundamente o ambiente em que você vive e trabalha. Muitas pessoas tentam alcançar sucesso ignorando o contexto ao redor, sem entender as regras, as dinâmicas sociais e as necessidades das pessoas. Essa falta de conexão com a realidade pode gerar decisões equivocadas e afastar oportunidades importantes. Desenvolver conexão significa observar atentamente o mundo ao redor, ouvir as pessoas e entender como funcionam as relações, os interesses e os comportamentos dentro de um determinado ambiente. Quem aprende a fazer isso consegue perceber tendências, identificar oportunidades e agir de forma mais estratégica. Em vez de ficar isolado em suas próprias ideias, a pessoa passa a agir com mais consciência da realidade. A trajetória de 50 Cent mostra como essa habilidade foi essencial em sua vida. Ao crescer em um ambiente difícil, ele precisou aprender rapidamente a ler as pessoas, entender as regras não escritas e se adaptar às situações para sobreviver e avançar. Essa sensibilidade ao contexto também foi fundamental para sua carreira na música e nos negócios. Sucesso não acontece no isolamento. Quando você se conecta verdadeiramente com o ambiente, entende melhor as pessoas e as circunstâncias ao redor, passa a tomar decisões mais inteligentes e aumenta muito suas chances de crescer e prosperar. Capítulo 8. Respeite o processo. Domínio.
Alcançar excelência em qualquer área exige tempo, paciência e dedicação contínua. Muitas pessoas querem resultados rápidos, fama imediata ou sucesso sem passar pelo aprendizado necessário. Essa pressa faz com que elas desistam cedo ou construam bases fracas que não sustentam ao longo prazo. O verdadeiro domínio nasce do respeito ao processo de aprendizagem. Isso significa começar pelas etapas básicas, observar quem já domina a área, praticar constantemente e aprender com os próprios erros. Com o tempo, esse esforço acumulado desenvolve habilidades profundas que diferenciam quem realmente entende do assunto de quem apenas busca atalhos. A trajetória de 50 Cent mostra esse princípio na prática. Antes de alcançar grande sucesso na música e nos negócios, ele passou por um longo período de preparação, observando o mercado, aprimorando seu estilo e entendendo como a indústria funcionava. Esse aprendizado gradual permitiu que ele construísse uma carreira mais sólida e duradoura. Não existe sucesso verdadeiro sem desenvolvimento consistente. Quando você respeita o processo, aceita o tempo necessário para aprender e mantém a disciplina na prática, constrói domínio real sobre o que faz e aumenta muito suas chances de alcançar resultados duradouros. Capítulo 9. Supere seus limites. Autoconfiança. Muitos dos limites que enfrentamos na vida não são reais, mas criados pela própria mente. Medo, insegurança e experiências negativas do passado fazem com que muitas pessoas duvidem da própria capacidade e evitem desafios maiores. Com isso, acabam vivendo muito abaixo do seu verdadeiro potencial. A autoconfiança verdadeira não surge apenas de pensamentos positivos, mas da experiência prática de enfrentar dificuldades e perceber que é possível superá-las. Cada desafio vencido fortalece a mente e amplia a percepção do que somos capazes de fazer. Aos poucos, a pessoa deixa de se ver como limitada e passa a agir com mais coragem e iniciativa. A história de 50 Cent ilustra bem esse processo. Depois de enfrentar situações extremamente difíceis e até perigosas ao longo da vida, ele desenvolveu uma confiança profunda em sua capacidade de resistir, se adaptar e continuar avançando. Essas experiências reforçaram sua mentalidade de que obstáculos podem ser superados. O crescimento acontece quando você desafia seus próprios limites. Ao sair da zona de conforto, enfrentar o medo e agir apesar das dúvidas, você desenvolve uma autoconfiança real, baseada em experiências e conquistas que fortalece sua capacidade de alcançar objetivos cada vez maiores. Capítulo 10. Enfrente sua mortalidade. O sublime. Os autores apresentam uma reflexão profunda. Lembrar que a vida é limitada pode ser uma das maiores fontes de força e coragem. Muitas pessoas evitam pensar sobre a própria mortalidade, mas essa negação acaba reforçando o medo, a insegurança e a tendência de viver de forma acomodada. Quando alguém reconhece que o tempo é finito, passa a valorizar cada oportunidade e cada decisão. Encarar a realidade da morte não deve gerar desespero, mas sim despertar uma sensação de urgência e propósito. Ao compreender que a vida não dura para sempre, a pessoa tende a abandonar preocupações superficiais, o medo excessivo de julgamentos e a busca constante por aprovação. Em vez disso, passa a focar no que realmente importa e a agir com mais autenticidade e coragem. A trajetória de 50 Cent reforça essa visão. Depois de sobreviver a situações extremamente perigosas, ele desenvolveu uma perspectiva mais intensa sobre a vida. Essa experiência o levou a agir com mais ousadia, determinação e clareza sobre seus objetivos. Aceitar a própria mortalidade pode libertar a mente do medo e da procrastinação. Quando você entende que o tempo é precioso e limitado, ganha motivação para viver com mais intensidade, assumir riscos necessários e buscar realizações que realmente tenham significado. Obrigado por ficar com a gente até o final. Se esse resumo te ajudou, inscreva-se no canal, curta o vídeo e ative as notificações para receber os próximos conteúdos. Assim você não perde nenhum novo resumo e continua evoluindo mais a cada vídeo. Recomendamos fortemente a leitura da obra completa para aprofundar ainda mais os seus conhecimentos. Até o próximo Outbook. Grande abraço!